Amém. Vamos à leitura da sua revista, lição de número 13, 29 de junho de 2025, renovação da esperança. O textual se encontra em João, Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 26, que diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Na verdade prática, a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. É o ponto culminante da nossa esperança, foi a ressurreição de Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, 20 e depois do 24 ao 31. Vamos fazer a leitura alternada, eu começo no 19, depois a igreja alterna juntamente comigo, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, tenha cuidado os que não viram e viveram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que tenhais vida em seu nome. Glória a Jesus. Podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos ficam lá atrás, né? Eu entendo, pastor, né? E gente lá no último banco, jovem lá no último banco. Misericórdia, chega pra frente, meu povo. Você chegou, chega. Vem pra frente. Eu entendo, pastor, aqui cheio de banco vazio aqui. Irmãos, o Gustavo acordou? Brincadeira, né? Posso brincar? Ele fala que é uma luta conseguir acordar os domingos para estar aqui. Ele e o meu nome do outro menino, só chamo pelo apelido que eu não posso falar aqui. Qual é o nome dele? O outro que também não consegue acordar. Sabe, não é porque você não quer falar, só sabe o apelido também. Irmãos, chegamos ao final desse trimestre, onde estudamos acerca de Jesus, na ótica de João, o Evangelho de Jesus escrito por João. E nesse trimestre, como eu botei na introdução ali, foram aulas abençoadas, aulas ungidas, aula ministrada por professores que prepararam suas aulas, professores que se dedicaram
para poder passar a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, trimestre abençoado, esse trimestre sobre Jesus, então, é tremendo. Nós estudamos os sinais, nós vimos os sinais de Jesus, que foi da lição 1 até a lição 7, quando ele ressuscita Lázaro, que é o último sinal. E depois, então ele entra, a partir do capítulo 12, 13 até o 17, é onde Jesus está com seus discípulos. Então, do 1 ao 11, Jesus ministrando ao povo. Do 12 ao 17, Jesus com seus discípulos, Jesus com seus, no cenáculo, ceia, ensinando sobre humildade, ensinando sobre todas as coisas, o sermão, aquele grande sermão que Jesus ministra, a oração que Jesus faz, o pastor ministrou a semana retrasada, que é o último momento, capítulo 17 toda a oração que Jesus faz para os seus discípulos, com os seus discípulos, para a igreja, né? Jesus também ora para as nossas vidas. E depois, a partir do 18 até o 19, do 18 ao 19, é a prisão, a humilhação de Jesus, o martírio de Jesus, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, que está lançada no capítulo 19. Em capítulo 20 e 21, narra a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, 20 e 21, que nós vamos estar falando hoje, é onde é narrado a ressurreição de Jesus Cristo. E também nós podemos ler em Mateus capítulo 28, vai narrar a ressurreição de Jesus Cristo. Marcos capítulo 16 vai narrar a ressurreição de Jesus Cristo. Lucas capítulo 24 também vai estar narrando a ressurreição de Jesus Cristo. Então, os 4 evangelhos, eles vão falar desse momento que é o ápice para a nossa esperança, que é a ressurreição de Jesus Cristo. É aonde Jesus completa a sua obra de expiação. Jesus completa a sua obra de expiação quando ele ressuscita. Então ele completa o seu ministério na cruz do Calvário, mas era necessário que Jesus vencesse a morte, e ele venceu. Eu ouvi muitas ministrações nessa semana acerca da ressurreição. Eu gosto de ouvir Hernandes Dias Lopes falando que Jesus matou a morte, entrou na fortaleza da morte, no castelo da morte, na sala da morte, e venceu, destruiu a morte. Ele venceu, e ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. E esse é o grande motivo da nossa esperança, é o motivo de estarmos aqui, é o motivo pelo qual o Evangelho chegou até nós, é o motivo pelo qual o Evangelho vai continuar sendo propagado, e também é o motivo que vai fazer com que nós também vençamos a morte. Um dia nós também vamos morar nos céus, ter os nossos corpos transformados. Teremos um corpo de glória, assim como Jesus ressuscitou com um corpo de glória, nós ressuscitaremos com um corpo de glória, se não formos arrebatados antes. Mas se morrermos, um dia ressuscitaremos para morarmos ao lado do Senhor. E a ressurreição de Jesus, ela mostra. Então, eu vou botar aqui o que eu botei ali no slide ali. Não, vamos na revista primeiro. Na revista, o autor ele vai falar sobre o que eu preparei, eu anotei alguma coisa, mas claro, em cima da revista. Então, a revista, o pastor Elianai, eu ouvi a aula dele também essa semana. O pastor Elianai Cabral, ele falou sobre a importância da ressurreição, claro, e não tem como nós não destacarmos essa magnitude que é
a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus vencer a morte, Jesus destruir o último inimigo, que é a morte. E aí Paulo pode declarar, né, lá na sua carta, onde está a morte, o seu milhão, né? Tragada foi a morte foi vencida pelo nosso Senhor Jesus, e nós também venceremos. Então o autor ele coloca no segundo ponto, ele fala sobre reconhecer como a presença de Jesus transforma a tristeza e medo em esperança e alegria. Eu vou falar sobre isso também, né? Os apóstolos estavam ali tristes. Acho que é Marcos, não, acho que é Lucas. Eu li os fatos, eu vou confundir alguma coisa. Mas Marcos ou Lucas fala que os discípulos estavam com medo e chorando, que era normal, né? Jesus, que era o líder deles, foi preso, foi crucificado. Eles eram seguidores de Jesus, então isso justifica o medo, e chorando pela perda do seu mestre, pela perda do seu líder. Então era momento de tristeza e momento de medo. Mas Jesus, a ressurreição de Jesus vai tratar isso. E no tópico 3 ele fala sobre fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e suas promessas eternas. Então, vamos falar sobre Tomé, vou falar sobre Maria Madalena, sobre Pedro, a relação da esperança, da ressurreição de Jesus Cristo com a esperança que nós precisamos aplicar em nossas vidas. Nesta aula vamos explorar como os ensinamentos de Jesus após a ressurreição podem ser aplicados ao nosso viver cotidiano. Ao refletir sobre as aparições de Jesus aos seus seguidores, buscaremos inspiração para viver como discípulos autênticos. Porque depois que os discípulos viram Jesus ressuscitado, as suas vidas transformaram. As suas vidas transformaram e eles foram o que foram. Por quê? Porque eles viram Jesus ressuscitado. Porque Jesus ressuscitou. E nós temos essa convicção, temos essa certeza que Jesus ressuscitou. A nossa vida também precisa tomar o mesmo rumo, o mesmo aspecto que a vida dos seus discípulos seguiram. Assim como os primeiros seguidores de Cristo na era da igreja primitiva seguiram Jesus, nós precisamos seguir. Aliás, a próxima lição, o próximo trimestre vai tratar da igreja de Jerusalém. Então é uma continuidade, né? Acaba com Jesus ministrando aos seus discípulos após a ressurreição, completando o ensinamento, pedindo que eles fiquem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E na próxima lição, no próximo trimestre, nós vamos aprender sobre a igreja de Jerusalém, que é a continuidade até chegar aos nossos dias. Então é importante demais a escola dominical, é importante demais o ensinamento da palavra de Deus, culto de doutrina, porque é onde nós nos fortalecemos, onde nós aprendemos e como eu coloquei aqui, né? Buscaremos, quando aprendemos, buscamos inspiração para viver como aqueles que foram antes de nós. Porque não é só para o nosso conhecimento. O Evangelho não é só para o nosso conhecimento. O Evangelho é para a nossa transformação. Não é para eu ler e conhecer. Eu tive professores que conheciam a Bíblia. Eu lembro do professor Leopoldo, e também, isso aí também, eles inteligentes estudaram lá. Eu fui uma exceção. Eu consegui uma bolsa lá, mas... Amém. Brincadeira, irmãos. Não é soberba não, pelo amor de Deus. Então esse professor ele falou, Paulinho, conheceu o Paulinho, né? O professor Paulinho, dava aula de história, era o dono da escola. E ele falou, lia a Bíblia toda, conhecia a palavra de Deus. Ele era professor de história, ele teria que conhecer. E leu. E muita gente aí de fora lê a Bíblia, muita gente que não é evangélico lê. O Jô Soares lê a Bíblia, tantos outros lêem a Bíblia. Só que nós lemos para ser
transformados por Ele. A palavra de Deus em nossas vidas, ela é transformadora. O Evangelho em nossas vidas é transformador. Assim como Jesus transformou, e está na aula, é o versículo 31, 30 e 31, eu vou falar aqui na lição, mas é o que João fala. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Então a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para o nosso caminhar, para a nossa jornada. Então, falei da revista, agora nos slides ali, eu botei o primeiro tópico, renovando a esperança dos desprezados. Versículo 14. Abra sua Bíblia, João, Evangelho de João. Como eu falei, Jesus, no período, não falei não, vou falar agora. Jesus, depois que ressuscitou, Jesus ficou 40 dias aqui, e o autor bota na revista, né? Está aí na revista aí no 1.2, registro das aparições de Jesus entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias. Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. E aí ele relata aqui na revista as 10 ocasiões onde foi registrado o aparecimento de Jesus. E em cima desse tópico, então, como eu entendo que Jesus, que os seus discípulos não estavam preparados, os discípulos de Jesus não estavam preparados ainda antes da ressurreição, até a crucificação, os discípulos não estavam preparados. A prova disso é Pedro. Pedro tinha negado Jesus, afastado. Tomé, incrédulo. Eles não criam na ressurreição, então não estavam prontos ainda. E Jesus sabia disso. Então Jesus, ao ressuscitar, vai aparecer aos seus discípulos e vai, nesse período de 40 dias, vai aperfeiçoá-los. Vai ensinar para que eles possam dar prosseguimento. E encerra lá em Atos, capítulo 1, ele vai falar: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Capítulo 2 de Atos, eles são revestidos do poder, e aí a igreja explode. Então, Jesus sabia disso. Jesus, sendo onisciente, ele sabia da necessidade de preparar, de terminar o preparo. Isso que Jesus faz. E é sobre isso que eu quero falar. Não vou falar dos 10, é claro, mas algumas aparições de Jesus para os seus discípulos, e onde nós podemos aprender e renovar as nossas esperanças. O primeiro, então, é quando Jesus aparece a Maria Madalena, versículo 20, versículo 14. E tendo isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, renovando a esperança dos desprezados. E as mulheres, na época de Jesus, o testemunho da mulher não tinha valor nas cortes. Então, as mulheres, se fosse viúva, então, eram desprezadas, eram, vamos dizer, como se fosse de segunda classe, eram desprezíveis, e por isso que eu botei. E há eu entendo que há um significado muito grande para a primeira pessoa que Jesus aparece, é justamente Maria Madalena. Mas voltando a falar das mulheres, essas mulheres contribuíram com o ministério de Jesus. Lucas capítulo 8 fala, Lucas capítulo 8, do 1 ao 3, aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades
mulheres, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Outras versões serviam com seus bens. Outra versão serviam com contribuição financeira. Então essas irmãs, elas seguiam a Jesus, serviam a Jesus, contribuíam com o ministério de Jesus. E a gente vê lá em Lucas capítulo 23, após a crucificação, José de Arimateia vai pedir ao governador o corpo de Jesus, né, para enrolar no lençol, botar especiarias e colocado no sepulcro. E diz que as mulheres que já tinham vindo da Galileia com Jesus para Jerusalém, sabendo que Jesus já estava sendo perseguido, sabendo que Jesus seria morto, que Jesus já estava falado, e elas acompanharam Jesus quando Jesus estava no seu martírio, acompanharam Jesus na sua crucificação, quando seu discípulo nem estava, só menciona João, e continuaram ali para ver onde Jesus ia ser sepultado. Tá? Em Lucas capítulo 23, elas viram. No sábado elas não poderiam ir, obedeceram a lei, e no domingo pela manhã essas mulheres foram até o sepulcro com especiarias para honrar Jesus, né? As especiarias e José de Arimateia e Nicodemos fala que eles levaram 100 libras de especiarias para ungir, cerca de 25 quilos. Alguns falam que aquilo era suficiente para mais de 100 homens, para preparar o corpo de mais de 100 homens. Mas aí fala também que quanto maior a quantidade, era a honra que você queria dar àquela pessoa que estava sendo sepultada. E as mulheres fizeram a mesma coisa. No domingo pela manhã, então elas estão indo levar. Agora, olha como são tremendas, como eram tremendas aquelas mulheres. Elas queriam ir. Os varões com medo. E elas indo levar especiarias para preparar o corpo de Jesus, para manter, para honrar. E elas iam, o texto fala que elas sabiam que ia ter que tirar pedra, sabiam que havia uma pedra na porta do sepulcro. Aleluia. Eu já vi alguns comentaristas, teólogos, falando que era mais de 10 a 20 homens para poder tirar e remover aquela pedra. Elas queriam ir. E foram. Até que chegaram, viram a pedra removida. 2 anjos que anunciaram para que anunciaram a elas que Jesus havia ressuscitado. Ele não estava lá como ele havia prometido. E aí Jesus, capítulo 20, versículo 14, a partir do 11, e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos. 13, disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. 14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era um hortelão, disse: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e disse-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Irmãos, para mim tem um significado muito grande a
primeira aparição de Jesus depois da ressurreição. Ele vai aparecer justamente a uma mulher, está citada em todos os evangelhos, e ela vai ser a primeira a anunciar, né? Ela foi a primeira a ouvir, Jesus manda ela anunciar aos seus discípulos, e ela é a primeira ali a anunciar que Jesus ressuscitou. Que privilégio Jesus deu a uma mulher. Então, irmãos, hoje ainda em nossos dias, assim como as mulheres eram desprezadas, hoje ainda há pessoas desprezadas em nosso meio. Pessoas que a sociedade, para a sociedade não é nada, são desprezíveis, são ignorados. Mas nós, igreja, precisamos ter a mesma atitude que Jesus. A história fala, a sociologia fala que Jesus foi quem mais, o cristianismo é quem mais valorizou as mulheres. E Jesus começou isso. E a igreja precisa fazer isso. Claro, hoje talvez não seja só mulheres, mas temos excluídos, temos pessoas à margem da sociedade, pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Não sei se vocês me compreendem, mas a missão da igreja é a missão que Jesus cumpriu, é continuar a missão de Jesus. E Jesus deu voz aos excluídos. Jesus valorizou os excluídos. E nós, igreja, precisamos valorizar, pregar, ensinar, compartilhar, comungar, ter comunhão com todos. Não podemos fazer diferença. Não podemos, somos todos irmãos. E Jesus enxerga isso. Nós precisamos olhar como Jesus olhou. Como Jesus olhou, como Jesus olha, porque Jesus ainda observa. Jesus nos observa. Os céus olham para as nossas vidas e sabe o que nós fazemos. Jesus sabe o que nós fazemos. E o que precisamos fazer? O que Jesus fez. Então, renovando a esperança dos desprezados. Hoje ainda há pessoas que são tratadas assim pela sociedade. E assim como Jesus, a igreja precisa estar atenta para corrigir, não tratar como a sociedade, mas valorizar. Amém. Segundo, a esperança de paz, versículo 20 e 22. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas... Não, 20, né? Falei 20 e... deu 20. É isso mesmo. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Era o 19, eu não tenho 20, mas a partir do 19. Chegaram, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Primeira palavra que Jesus dá para os seus discípulos reunidos, Jesus ressurreto, e a primeira palavra que Jesus fala é: paz seja convosco. Jesus sabia do medo que eles estavam, Jesus sabia da tristeza que eles estavam, Jesus sabia que eles não estavam em paz. E Jesus cumpre o que ele falou lá em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí Jesus aparece, ressurreto, e fala: paz seja convosco. Aí tem o versículo 20, e o 21 ele fala de novo: paz seja convosco. Então deve ser importante o que está no 20, né? O 19, paz seja convosco. O 20, paz seja convosco. O 21, paz seja convosco. E o 19, e o 20, quer dizer: e dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Tem um significado, irmãos. As mãos e o lado de Jesus, Jesus estava mostrando: isso é o que o mundo faz. Isso é que vocês podem esperar do mundo. Ele falou no 17: não vou lá dou como o mundo dá, porque o que o mundo dá é o que Jesus está mostrando a eles. É perseguição, é envergonhar, é destruir. É isso que o mundo dá. Mas o que Jesus tinha falado? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, porque o mundo não dá paz. No mundo não teremos paz. A paz, a verdadeira paz, só vamos ter em Jesus Cristo. Não há condição de ter paz fora de Jesus Cristo. E Paulo doutrina, Filipenses 4:7. Paulo nos ajuda a entender. Ele fala lá em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que o homem natural não vai compreender, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, a paz nós só temos em Jesus Cristo. E a paz que Jesus Cristo dá, você pode estar no turbilhão que for, na adversidade que for, que se tiver em Jesus, você vai ter paz. Eu lembro de 2015, eu comandava um pelotão lá na Maré, estava em Rio Grande, vim destacar para comandar um pelotão. E todo dia a gente saía 8 horas, um turno de 4 horas. Saía, ficava 4 horas, voltava, descansava lá, depois saía 4 horas. Madrugada, de manhã, de tarde, de noite, quarto que caísse. E a gente ia com um pelotão, 30 homens, e ali, na Maré, Vila do João e Conjunto Esperança, eu calculo que pelo menos mais de 200 bandidos tinham ali. A gente ia com 30, saía e um olhar humano daria medo. Essa noite, não sei se vocês ouviram também, baile ali atrás do Hospital da Manhã ali, 5 horas da manhã, fogo, som a noite toda. Então quem aqui da Vila Emílio, Cosmorama ali, foi difícil essa noite. E eu tomava conta de baile lá, né? No final, estava no final, e eu ia com um pelotão, e chegava lá, tinha que dividir o pelotão, botar metade numa entrada e a metade na outra. Ou seja, 15 de um lado e 15 do outro. E o baile tinha no mínimo 500 pessoas. Mas Cristo estava comigo. Era o que me dava confiança. Teve um evento dia 17 de junho, a gente já estava finalizando, tinha até jogo do Brasil na Copa América, a gente estava finalizando a operação, e a gente só ficava na entrada, na entrada, e a melhor coisa era ficar na entrada, só fazendo o checkpoint ali, revistando os carros, aí você não ia lá para dentro, não tinha problema. Aí começamos a ouvir tiro lá dentro, na área do exército. O exército estava do outro lado.
Aí, daqui a pouco, o comandante me liga, o comandante do batalhão, do comandante da companhia, acima do comandante da companhia, o oficial de operação do Gustavo, fica atento aí que talvez tenha que entrar. Nunca me ligou, só quem me ligava era o comandante da companhia. Aí daqui a pouco liga o comandante do batalhão, ligou direto para mim: Gustavo, pega o seu pelotão e entra e vai lá para a Ponte da Paz. Eu falei: comandante? O 01? Pô, deu um. E eu vi no quilo, lá do outro lado da área do Zé. Aí fui. Entramos, chegamos lá na Ponte da Paz, até no meio da confusão. Resumi bastante. Aí ficou tranquilo. Aí passaram os comandos anfíbios, vieram, passaram. Aí entraram numa das áreas mais perigosas, começaram a receber tiros, saíram e foram embora, e meu pelotão lá. Aí eu não estava conseguindo contato de rádio com o blindado. Aí eu fui do lado do blindado, bati lá. Quando eu bati, o rapaz abriu, veio uma granada, bateu no blindado, caiu do meu lado, granada fabricação caseira, explodiu do meu lado. Aí eu voltei, falei: tá legal. Aí daqui a pouco começa a tirar da área, da onde estava o exército, começaram a atirar na gente. Aí do lado direito começaram a atirar na gente, do lado esquerdo começaram a atirar na gente, da onde a gente entrou começaram a atirar na gente, no meio. E ali a minha maior preocupação era que ninguém fosse atingido, nem inocente, nem a gente. Era o que eu orava, era o que eu pedia a Deus. E ali nos abrigamos e conseguimos ficar ali 2 horas recebendo tiro e dando tiro também. E eu sei que a gente, no final, a gente contou as munições, nós disparamos 500, eles no mínimo dispararam 5 vezes mais que a gente. Nós recebemos uma cerca de 2.500 disparos e ninguém foi atingido. No máximo, bater no alto, assim, cair areia em cima da cabeça dos militares, atrás da onde a pessoa que estava abrigada batia na frente ali, mas ninguém foi atingido. E veio um pelotão, o carro blindado, ele foi atingido no tanque e começou a vazar óleo. Aí tem que recolher, né? Aí quer trocar e veio um pelotão. E ali eu vi a mão de Deus. O pelotão chegou, o comandante daquele pelotão gritando, o sargento gritando, todo mundo gritando, desespero, e a gente recebendo tiro. Eu, que isso? Que desespero é esse? Estavam vindo buscar o blindado. Falei: tá aí, leva. Aí deixaram o blindado, levaram o outro, um monte de desespero, foram embora. Aí o sargento do meu pelotão olharam para mim: calma, o nosso pelotão que estava recebendo tiro ali o tempo todo, tranquilo, na paz. Na paz. Eu vi a mão de Deus ali. Eu vi que verdadeiramente a verdadeira paz nós só conseguimos com Jesus Cristo. Não há outro que possa oferecer paz senão Jesus Cristo. E Jesus mostra isso. Quando ele mostra então suas mãos e seu lado, ele mostra que no mundo nós vamos ter isso aí, mas podemos crer que Jesus pode nos proporcionar a verdadeira paz. Versículo 25: renovação da fé pela esperança. Disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Esse é Tomé. Eu ouvi uma observação essa semana, vou colocar aqui. Jesus, não posso ir lá. Jesus ressuscitou, foi lá aos seus discípulos, Tomé não estava, não é isso? E aí os discípulos falam para Tomé relata aqui que não crê, se eu não tocar nas feridas, não tocar na mão, não tocar do lado,
Não adianta, eu não creio no que vocês estão falando. E aí Jesus, 8 dias depois, uma semana depois, Jesus retorna e vai e se apresenta a Tomé. E um teólogo falou, o pastor citou o teólogo, e o teólogo falou que Tomé representa, nós podemos aplicar a pessoa que deixa de vir um culto. Olha o que Tomé perdeu. Tomé não estava na reunião ali dos seus irmãos. Tomé estava fora. Tem bênçãos que Deus vai ministrar na igreja. Tem bênçãos que Deus vai ministrar aqui, quando vem aqui na frente, quando o pastor chama. Não está aqui, perdeu. Tomé perdeu. Uma semana depois, teve. Mas assim, nós podemos ver que não podemos perder culto. Se eu posso vir, por que não vir? Por que não se esforçar? Por que não valorizar? Jesus ressuscitou pela minha vida. Eu não posso ir ao culto, porque eu tenho outra coisa para fazer. Jesus tem que ser primeiro na minha vida. Se Jesus é o primeiro na minha vida, o lugar onde Deus ordenou para que estivéssemos reunidos é a igreja. E aqui Ele ordena bênçãos. Aleluia. E eu vou perder essa oportunidade por qualquer coisa? Não posso. Então eu achei interessante, anotei aqui. Teólogo disse que a ausência de Tomé na primeira aparição de Jesus era o símbolo aponta para os crentes que faltam culto e perde a bênção que são reservadas para a igreja. Ele deixa de ser abençoado. Nós deixamos de ser abençoados quando não viemos ao culto. Seja frequentador ativo dos cultos da sua igreja. Frequente, valorize, cultue ao Senhor. Porque estamos aqui, claro, falei em receber aqui. Tomé deixou de receber, muitos deixam de receber. Mas na verdade nós viemos aqui para cultuar o Senhor. Deixar de vir é perder a oportunidade de prestar culto ao nosso Deus. Para quê? Para fazer o quê? Tomé demonstra também, eu achei importante, Tomé demonstra uma honestidade de sentimento. Ninguém consegue esconder nada de Deus. Nós conseguimos esconder de qualquer um, mas de Deus não. Então, o que adiantaria Tomé ficar em silêncio? Tomé, ele demonstra sua honestidade. Não creio não. Por quê? Eu anotei aqui. É melhor ser honesto nos sentimentos do que fingir uma falsa fé ou espiritualidade, pois quando somos honestos, facilita a nossa restauração. Então, se escondemos, vale para o pecado também. Mas se escondemos, eu não posso fingir uma fé que eu não tenho. Eu não posso fingir uma espiritualidade que eu não tenho. Eu preciso pedir a Deus: Deus, me dá fé, me dá essa espiritualidade, eu preciso sentir. E Tomé nos aponta isso. Tomé tinha honestidade a propósito. Isso eu não vi ninguém falando. Tomé quer dizer em hebraico gêmeos. E João vai falar que ele era chamado Dídimo. Dídimo em grego quer dizer gêmeos. E gêmeos de quem? Gêmeos da igreja. Gêmeos da igreja. Nós também fomos assim. Nós também não tivemos fé. Nós também precisamos um dia ser tocado por Jesus. Ver com os olhos espirituais. Tomé precisou ver com seus olhos físicos. E Jesus foi lá e se apresentou para que Tomé visse com seus olhos físicos.
Mas Jesus declara que bem-aventurado é aquele que vê com os olhos espirituais. Aleluia. Nós não vimos com os olhos físicos, mas podemos ver com os olhos espirituais. Eu posso ver, irmãos. Quando eu vi as primeiras vezes eu vi naquele hino, João 20, e eu podia me colocar no lugar de Maria Madalena. Os discípulos. Imagina você conviver 3 anos com uma pessoa maravilhosa. 3 anos com uma pessoa que te ama. 3 anos com uma pessoa que quer o teu bem. 3 anos com o mestre. 3 anos com o Rei dos Reis. E aí ele é crucificado, morto. E você vai lá no sepulcro demonstrar toda a sua honra para ele, você quer honrar, e não vê o corpo dele. Aleluia, Deus. Mas Jesus se apresenta. Jesus se apresenta. Imagina, se coloca no lugar de Maria Madalena, se coloca no lugar dos discípulos. Esse é o olhar da fé. Esse é a visão espiritual que nós precisamos ter. Porque isso foi real, isso aconteceu. Isso aconteceu. E Jesus falou. Lá no 26, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, crestes? E aí Jesus fala para a gente: Bem-aventurados os que não viram e creram. Não vimos com os nossos olhos físicos, mas com os espirituais nós podemos ver e podemos crer, e somos bem-aventurados, e podemos declarar o que Tomé declarou: Senhor meu e Deus meu. Nós devemos declarar isso. Se temos o olhar da fé, se cremos, Cristo é o nosso Senhor. Se Cristo é o nosso Senhor, nós queremos fazer o que Ele nos comanda fazer, seguir o que Ele nos orienta. Por quê? Porque nós o amamos, porque Ele é o nosso Senhor. E Tomé entendeu isso aqui. E a vida depois de Tomé é transformada. A vida de Tomé é transformada porque ele viu com o seu olhar físico. A nossa vida é transformada porque nós vimos com o nosso olhar espiritual. A vida de Tomé é tão transformada que a tradição diz que Tomé vai virar missionário, vai ser missionário na Índia e vai ser martirizado na Índia, vai morrer pelo Evangelho. E nós precisamos também seguir com o nosso propósito. Se declaramos Senhor meu, Deus meu, precisamos seguir a vida como Jesus sendo nosso Senhor, Jesus sendo o nosso Deus. Renovação da esperança aos caídos. É quando está no capítulo 21, quando Jesus restaura a Pedro. Nós vimos, o pastor ministrou aqui diversas semanas sobre a restauração de Pedro. Eu coloquei aqui, mas é a renovação da esperança dos caídos. Vamos passar bem rápido. A igreja já está bem ministrada sobre esse assunto, mas eu coloquei aqui, está lá em Marcos 12, 7, na ressurreição. Jesus fala para Maria Madalena: Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro. E eu achei isso aqui interessante. Mas ide dizer a Jesus e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia.
Mas Pedro não era discípulo? Pedro não se sentia mais um discípulo. Pedro havia negado Jesus. Pedro havia negado Jesus. E a ordem do texto aqui não está errada. O pastor sempre fala, né? Tem sempre tem uma lógica na ordem. O discípulo e Pedro. E Jesus sabia que Pedro precisava de uma restauração. Pedro, pequena pedra, que agora nem pequena pedra era, Pedro agora é pó de pedra. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que era necessário a restauração de Pedro. Pedro não é apenas restaurado, está no capítulo 21 de João, aquelas 3 vezes onde Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? O pastor já ensinou aqui. Pedro não é apenas restaurado, mas Pedro também é transformado, passando de um impulsivo, até ele negar Jesus, ele era impulsivo. Agora, depois do tratamento de Jesus para com ele, Pedro agora é um líder firme. Pedro se restaura e vai ser um daqueles que vai conduzir a igreja, vai fazer com que a igreja chegue até os nossos dias. A esperança para os caídos. Jesus estende sua mão para levantar todos que se arrependem. Pedro se arrependeu e Jesus o restaurou. Então, há esperança para o caído. A esperança é Jesus Cristo. Então nós podemos. Você está de pé, você pode ajudar alguém que esteja caído. Pode segurar. Você pode ser usado por Jesus para que o caído seja restaurado. E há esperança para aquele que está caído. Renovação da esperança e a palavra. Os versículos que eu falei, 30 e 31. Jesus, pois, operou também. Pode tocar o sinal lá, já deu 3:20, né? Pode tocar o sinal lá. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A verdade da ressurreição chegou até nós porque a palavra de Deus revela Jesus. Nós conhecemos a Jesus porque a palavra de Deus relata sobre Jesus, e os homens de Deus ministraram a palavra de Deus. O que estava escrito é o que João fala aqui. Estes sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então, através da palavra de Deus, através dos homens de Deus ministrando a palavra de Deus, os sinais relatados na palavra de Deus, a igreja chegou até os nossos dias. Por causa de quê? Por causa da palavra. A palavra é suficiente para a nossa transformação e para aqueles que virão depois. Não há necessidade de psicologia, de qualquer outra ciência para atrair o povo até Jesus. Não, a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus ministrada pelos homens e mulheres de Deus, ela alcança o perdido pecador, porque ela é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade um dia, por isso estamos aqui. Mas há tantas outras pessoas que precisam, que necessitam conhecer esta palavra. Então valorizemos a palavra. Aprendamos a palavra. A ressurreição de Cristo também nos renova essa esperança de que a palavra continua a cumprir o seu propósito. E continua a cumprir o seu propósito através das nossas vidas. E
para encerrar, a renovação de esperança e o querigma, o testemunho, a pregação da palavra. A gente vê que Jesus, quando ressuscita, ele fala a Maria para anunciar, ele fala às mulheres para anunciar, ele fala aos discípulos reunidos ali para anunciar, e ele fala lá, tanto em Mateus 28, o ide, Marcos 16, o ide, Lucas 24, Lucas também menciona o ide, que é anunciar a palavra de Deus. Jesus, com a sua ressurreição, completa a obra da expiação, né? A expiação de Cristo não é só até a cruz. Era necessário que Jesus ressuscitasse, e com a ressurreição, então, a obra da expiação é completa, e essa obra que é anunciada. Agora a mensagem está completa. Jesus cumpriu seu ministério, se entregou por nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, reina à destra do Pai e voltará para nos buscar. E é isso que nós precisamos anunciar. Assim como Jesus falou para Maria Madalena anunciar que havia ressuscitado, assim como ele falou aos seus discípulos que anunciassem, assim Jesus fala para a sua igreja. Nós recebemos a missão de Jesus de anunciar o Evangelho completo, o Evangelho simples, Jesus, Filho de Deus, prometido por Deus, pegou os nossos pecados sobre si e foi oferecido como sacrifício, morreu no meu lugar, e isso nos justificou, isso nos santificou, isso nos dá para todo aquele que crê nele acesso às mansões celestiais. E é isso que nós precisamos anunciar, que Jesus voltará, que Jesus morreu pela vida do pecador e que ele vai voltar. Agora podemos e devemos cumprir o ide de Cristo. Cristo conta com a nossa contribuição. Assim como os discípulos cumpriram o ide, nós, igreja da atualidade, devemos evangelizar e fazer missões em todo o tempo. Nós precisamos fazer missões e evangelizar em todo o tempo. Então a ressurreição de Jesus traz, como a lição diz, traz esperança àquele que tinha medo, traz alegria àquele que estava triste, traz vida àquele que estava morto, traz vitória àquele que estava derrotado. A esperança, a nossa esperança, ela é renovada em Jesus Cristo. E nessas lições desse trimestre, nós aprendemos do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Rei. E precisamos colocar em prática. Precisamos praticar. Precisamos viver o Evangelho de Cristo. E no próximo trimestre, como eu falei, vai falar sobre a igreja de Jerusalém, a igreja que nós devemos ser. Então, que o próximo trimestre seja tão rico, tão abençoado como foi o segundo trimestre, e o primeiro também, né? E que Deus possa continuar operando no nosso meio, porque Deus está operando no nosso meio, e Deus quer operar no nosso meio, e Deus vai continuar operando em nosso meio. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos,
Adolescente está aí? 12 a 14? 12 a 14.